A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. Para Jesus. Graças a Deus. A Ele. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017, ano de Deuteronômio 28, ano das bênçãos da obediência. Diga: em 2017 eu só estarei por cima e não por baixo, por cabeça e não por cima. Atento, atento. Diga: eu estarei sempre por cabeça e não por cauda, por cima e nunca por baixo. Amém? Sente-se, por favor. E graças a Deus por você estar aqui, de verdade. Gostaria que você prestasse demais atenção em tudo que nós vamos falar hoje. Todas as mensagens são sempre muito importantes, mas penso que essa mensagem de hoje, ela é muito esclarecedora. Muito. Nós temos muitos projetos, nós somos um povo que tem projetos, vivemos uma vida com propósito. Dia 22, domingo que vem, nós iniciamos os projetos de conquistas para 2017. Porém, nós temos um projeto maior, que esse nunca pode sair como o central, o principal em nossas vidas. Nunca, nunca. Então, eu quero que você acompanhe com muita atenção, porque nós vamos falar de algumas coisas importantíssimas. Nós vamos falar, não confunda, porque você escuta muito a palavra igreja primitiva. Não vamos falar de igreja primitiva, vamos falar de igreja primogênita. Amém? Então, para que você entenda, preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar. Pode sentar os obreiros, acompanhar. Se você tem a sua Bíblia e quer marcar a sua Bíblia, marque a sua Bíblia para que você possa meditar posteriormente. Se você trouxe uma caneta para registrar, anotar tudo, então anote, deixe tudo registrado, porque hoje você vai ouvir, você vai meditar comigo, você vai ler coisas que talvez alguns só ouviram, outros nunca ouviram. Então é de extrema importância para que nós possamos entender como as coisas vão acontecer, como já está acontecendo, mas como vai acontecer muito em breve. Vamos começar essa meditação em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 25. Como disse, não vamos falar de igreja primitiva, vamos falar da igreja, o quê? Primogênita. E você vai entender o que é isso. Bastante atenção. E olha que, se realmente, eu quero que você, como disse anteriormente, mantenha o teu foco, teu espírito aqui com muita lucidez, para que você possa entender melhor. Às vezes as pessoas, fica sempre aquela dúvida, né? Como acontece, como será após o arrebatamento, como será após a morte, como será, o que está reservado, temos corpo, não temos corpo, vamos ter ou não vamos ter, é só espírito, como será? Então acompanha, por favor. Mas vocês chegarão ao Monte Sião, diga comigo, a Jerusalém celestial,
a cidade do Deus vivo. Lembrando que nós falamos sobre isso em dezembro, nós falamos sobre a Nova Jerusalém. Talvez no finalzinho da mensagem eu leia alguma coisa sobre a Nova Jerusalém. Chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja, diga comigo, dos primogênitos. Repita mais uma vez comigo: a igreja dos primogênitos. Quem são esses primogênitos? Quem são esses primogênitos? Por isso é tão importante, você vai entender o porquê é tão importante o arrebatamento da igreja e ir na primeira chamada. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegarão a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, diga comigo, que fala melhor do que o sangue de Abel. Inclusive falando, né, que a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava, né, quando foi morto. A importância de se, e o porquê também fazemos, né, e clamamos sempre o sangue de Jesus em tudo, e clamamos sobre nossas vidas, e clamamos em situações que necessitamos. Por quê? Diga comigo: o sangue de Jesus fala. O sangue de Jesus, assim como o sangue de Abel clamava, o sangue de Jesus fala. O sangue de Jesus tem poder. Por isso nós sempre, nós os cristãos que temos essa revelação, temos a prática de clamar o sangue de Jesus, ou dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre minha casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus negócios, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que me pertence, o sangue de Jesus tem poder. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, que é o sangue. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Passa por favor, 2 Coríntios 12:1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Tem uma tradução, Paulo está falando dele mesmo, e a tradução Viva fala especificamente Paulo. Ele está falando aqui, quem fala é Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, mesma coisa, foi arrebatado ao paraíso, e ao ouvir coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. O céu é algo tão real que Paulo, quando fala que ele foi arrebatado aos céus, ele não sabe descrever se foi em corpo, literalmente, ou fora do corpo, porque o que ele viu era tão real, as coisas que ele viu era tão real e tão verdadeiras, que ele usa essa expressão, né? Não sei,
conheço um homem que foi arrebatado aos céus, não sei se no corpo ou fora dele, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Pode passar. Porque para mim, desculpa, só concluindo aqui. Às vezes as pessoas pensam que o que nós vamos viver, o que nós vamos realizar, o que nós vamos fazer no céu, muitos por ignorância, muitos por falta de esclarecimento, de entendimento, às vezes fazem todos os seus projetos terreno como se a terra fosse infinitamente melhor do que os céus e tudo que existe nos céus. A verdade é que quando nós terminarmos essa leitura, se você estiver em espírito, você vai ver que não há nada na terra, nenhuma glória terrena que se aproxime, que se compare à glória dos céus, à glória celestial. E não só qual é a importância desse primeiro chamado, ou do arrebatamento da igreja, qual é a diferença, o porquê temos que ir agora, o porquê temos que estar preparados agora, porque nós estamos num processo, realmente num processo, inclusive essa passagem breve aqui é um processo, e nós vamos passando por uma peneira importante, quer ver? Paulo diz assim, diga comigo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao momento que, pelo que ele viu, o maior desejo dele, ele sabe que ele ainda tinha uma missão para cumprir, um propósito para cumprir, mas o maior desejo dele era ir para a glória, ou para o paraíso, ou daqui a pouco, como nós vamos ler, a Nova Jerusalém. Estou pressionado dos dois lados. Diga comigo, desejo partir e estar com Cristo. Diga comigo, o que é muito melhor. E lembrando que não é aquela coisa que a gente fala hoje aqui por não conhecer nada, né? Só por uma questão de buscando, né? Falando, eu quero paz, não vejo a hora de estar com Cristo. Não é porque não tivemos essa experiência, são muito poucas as pessoas que já tiveram essa experiência de ver um pouquinho, de ter uma revelação da glória, daquilo que está preparado, daquilo que é, né, o terceiro céu, paraíso. Porque quando nós falamos de terceiro céu e quando Paulo fala de terceiro céu, o primeiro céu é classificado esse céu que nós vemos, certo? O primeiro céu é classificado esse céu que nós vemos, aonde está aí as nuvens, aonde está, enfim, esse que nós temos acesso, que nós vemos. O segundo céu já seria onde estão os astros, já esse que a gente talvez vê aí pelas experiências da NASA, essas imagens que acompanhamos pela televisão. Segundo céu, terceiro céu, morada de Deus. Amém? Terceiro céu está acima de tudo isso. Terceiro céu, morada de Deus. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Entendeu a leitura anterior? O que ele preferia? O que ele preferia? Eu gostaria de estar com Cristo. Eu gostaria de deixar esse corpo, de estar com Cristo. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo,
é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, porque ainda havia todo um propósito, a estruturação daquelas pessoas, a estruturação da igreja primitiva. Vamos lá, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Diga comigo: a palavra implantada em nós é poderosa para nos salvar. Por isso, gente, olha o que eu vou transmitir a vocês. Quando nós falamos que a Bíblia é o nosso manual de vida, é o nosso manual de vida que faz com que tudo funcione bem em nossas vidas enquanto estamos neste corpo, enquanto estamos na terra. Além de fazer com que tudo funcione bem, que tenhamos uma vida abençoada, honrados, mas a Bíblia é para nos moldar. Essa palavra, ela entra, nós sofremos uma renovação. Essa renovação, nós sabemos, todos vocês sabem que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O corpo está aqui, ele está num processo de deterioração. Está ou não está? Pode olhar. Pode olhar. Você era jovem outro dia, mas todos nós estamos num processo, o corpo está num processo, o corpo tem tempo já. Tempo é, como se diz, a vida útil do corpo. Nós temos um espírito que a Bíblia nos ensina que esse espírito, na verdade, esse espírito é um espírito emprestado por Deus, ele não é nosso, porém é o espírito que faz com que que nos dá a possibilidade de nos comunicar com Deus. Como nós vamos ler daqui a pouco, é o espírito que nos dá acesso a Deus. Por isso que nós temos que andar em espírito, viver em espírito, para podermos nos comunicar com Deus, senão não conseguimos. Se andamos na carne, não conseguimos, e é tudo muito confuso e muito estranho. É muito louco para quem anda na carne. Mas nós temos a alma, que a alma, ela é onde está as nossas emoções. A alma é que passa pelo processo da conversão. A alma, quando nós aceitamos Jesus, nós cremos, nós descemos as águas do batismo, é um ato de fé. Então nós começamos a partir daí a conversão, a mudança, a transformação da alma. Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado com as suas emoções, porque independente, às vezes a pessoa diz assim: não, eu tenho o meu temperamento, eu tenho o meu gênio, eu penso assim, assado, assado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que sofrer, passar pela renovação.
é a renovação do nosso entendimento, para que nós possamos entender, ver, agir como Deus. Senão nunca vamos entender. Aí, olha isso aqui. Diga comigo: aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para o quê? Boas obras não salvam. Simplesmente boas obras não salvam. A doutrina da caridade não salva. Ou a palavra realmente ela está implantada em nós, ou a palavra está totalmente implantada, e quanto mais a palavra entra, você vê que conforme a palavra vai entrando, nós vamos passando por um processo de renovação. Nós vamos mudando a maneira de pensar, nós vamos mudando a maneira de enxergar as coisas, nós vamos mudando a maneira de lidar com as coisas. Aquilo que tinha um peso tão grande não tem mais, aquilo que tinha uma importância tão grande não tem mais. Nós vamos sofrendo essa limpeza, essa renovação. Passa. Sabemos que 2 Coríntios 5:1, sabemos que se for destruída a temporária habitação, eu vou pedir para você fazer uma alteração. Coloca essa tradução na tradução viva. Isso. Olha isso aqui. Diga comigo: porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos esse corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu. Aquilo que nós chamamos, nós vamos receber um corpo, diga comigo, glorioso. Como entender isso aqui? Quando nós lemos acerca da morte de Jesus, quando Jesus foi crucificado, foi sepultado, quando ele ressuscitou com este corpo. Por isso que, quando os discípulos estavam trancados, falando do que aconteceu com Jesus, Jesus apareceu, e mesmo a porta estando trancada, Jesus passou pela porta. Entendeu ou não? Eles estavam trancados, porque eles estavam com medo. E como Jesus foi morto, crucificado, então certamente o temor deles era muito grande, que eles sofreriam alguma retaliação. Estavam ali a portas fechadas, numa reunião, e de repente Jesus passou pela porta. Jesus estava em um lugar, imediatamente ele aparecia em outro, e muitas pessoas o viram. Amém? Esse corpo, o corpo glorioso, é um corpo que não se deteriora, não envelhece, não fica enfermo, um corpo que completamente diferente, é semelhante ao que nós temos, porém, agora nós recebemos um corpo igual ao do Senhor Jesus glorificado. Um corpo glorioso. Amém? Olha que coisa linda. Eles estavam, é a mesma coisa de eu sair aqui e passar, sair do outro lado. Jesus estava aqui, aparecia lá. Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos esse corpo, teremos um maravilhoso, diga comigo, corpo no céu. Então, respondendo a pergunta, ainda a interrogação de alguns, teremos um corpo, não é só espírito.
teremos um corpo, mas um corpo glorioso. Amém? E um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo que não sofre a deterioração que sofre o corpo atual. Um corpo com poderes especiais. Um lar que será nosso para todo sempre. Diga comigo, um lar que será nosso para todo sempre. Feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Se eu parasse nesse versículo aqui, e se você entrasse a fundo nesse versículo, nós mudaríamos muitas coisas na nossa maneira de ver, de pensar e agir neste mundo. Por quê? Porque hoje o mundo, a maior parte das pessoas vivem como se a única vida que ela fosse viver é esta. A única vida que existe é essa. Existe uma coisa de eternidade, mas ninguém se importa com ela. E Deus tem nos colocado, pode prestar atenção, que Deus tem nos movido a falar muito nos últimos tempos sobre a eternidade. Deus tem nos movido a falar demais sobre a eternidade. Por quê? Porque essa nossa breve passagem, porque é breve, é curta, é muito rápida, ela define como será e para onde vamos. Essa breve passagem, como nós estamos vivendo hoje, como estamos conduzindo nossa vida hoje, vai definir para onde vou e como será a minha eternidade. E isso é muito sério, porque só existe dois caminhos, só dois, não existe mais nenhum alternativo. Vamos lá. Como vamos ficando cada vez mais cansados, diga comigo, como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Eu escuto muito minha mãe falar sobre isso, né? E as mulheres aqui que estão na faixa dos 60, 70 anos, os homens também, né? Você escuta muito, e alguns já estão passando por essa experiência, as pessoas já vão dizendo assim: eu não sou o mesmo, eu não sou a mesma, eu não tenho mais a mesma energia, eu não tenho mais o mesmo vigor, eu não tenho mais, as coisas vão mudando. E a gente sabe disso, né? Quando você tem 20, a sua energia é uma, 30 não altera tanto assim, 40 talvez você já sofra já sinta um pouco o peso, 50, 60 sente mais, 70 e daí em diante já está bem cansado, o corpo já não responde mais da mesma maneira, com o mesmo vigor. Olha o que Paulo está dizendo: como vamos ficando cada vez mais cansados desse corpo atual, eis porque esperamos, diga comigo, com ansiedade, o dia quando teremos um corpo celestial e vestiremos com roupas novas. É exatamente isso, né? É pensar assim, que existem umas coisas importantes para a gente entender, que esse corpo atual, e hoje, pela nossa fé e pelo que a palavra tem nos ensinado, e as nossas experiências com Deus, é o que eu falava outro dia, né? Eu falava muito
no final do ano sobre isso. Experiência com Deus, ela é muito além de letra. Nós somos ensinados, a palavra é revelada, mas eu disse, nós somos dotados de corpo, alma e espírito, correto? O nosso espírito nos permite acesso a Deus. O nosso espírito, ele, através do Espírito de Deus, nós nos comunicamos, nós temos a nossa comunhão, e nós temos as nossas experiências com Deus. Por isso que às vezes há pessoas, você já viu que há pessoas, hoje já existem essas pessoas, na Bíblia existem essas pessoas, que a revelação, as experiências dela com Deus é tão profunda, é tão grande, que nada faz com que ela negue a sua fé. Ainda que ela esteja debaixo de um revólver, ainda que ela esteja debaixo de uma guilhotina, de uma espada para ser decapitada, não faz com que ela negue a sua fé. Por quê? Porque ela não está, o seu foco não está simplesmente nessa vida, ele está aguardando ansiosamente esse corpo celestial, essa eternidade, essa morada eterna. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Amém? Isso é muito difícil de algumas pessoas entenderem, é muito complicado para algumas pessoas entenderem, porque isso é algo realmente da transformação, da verdadeira conversão da alma da pessoa. A alma realmente foi transformada, a alma realmente, a partir desse novo nascimento, a alma, ela passa a viver dirigido totalmente pelo Espírito, e o Espírito de Deus que está na vida da pessoa. Quando fala de morte, não fala de morte, não fala de fim, se fala de um grande começo. Quando se fala de eternidade, não se fala de algo pavoroso, mas algo que esperamos com ansiedade. Com ansiedade. Por quê? Porque não estamos falando de fim, estamos falando de um grande começo, e de algo que foge ao nosso entendimento, a profundidade de tudo isso. E calma, que eu estou entrando aos poucos aqui, mas você vai entender o porquê, a importância dessa primeira chamada. Vamos lá. Diga comigo, porque nós não seremos apenas espírito sem corpo. Esclarecido isso? Vamos ter corpo, não vamos ter corpo? Vamos ser espírito? Não, porque nós não seremos, volta ali por favor, porque nós não seremos apenas um espírito sem corpo, mas teremos um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Um corpo que não morre. Você sabe que o homem não foi criado para morrer, né? O homem foi criado para viver eternamente. O pecado de Adão e Eva trouxe a morte ao homem. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. E o sacrifício de Jesus é para nos resgatar a origem. Amém? Este nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Diga comigo, esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Porém, não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo, de maneira tal que este corpo mortal seja absorvido pela vida. Está clara a tradução, gente? Sim ou não? Está claro. A tradução é claríssima. A verdade é que o nosso corpo, este corpo mortal, realmente nos faz gemer. Nós gememos aqui.
temos um pouquinho de paz em Cristo, temos um pouquinho de paz. Grave uma coisa sempre: nós sabemos que os nossos sonhos de hoje, os nossos projetos, todos os nossos projetos dos últimos anos já não são mais, é tudo muito passageiro. Alguns projetos que você teve, alguns sonhos que você desejava, principalmente os mais velhos, aquilo que era o seu grande sonho, alguma dessas coisas hoje nem existe mais, está no ferro velho já. É carro, eletrodomésticos e etc, etc. Nem existe mais, já está no ferro velho. O que você já conquistou, já passou. Nós temos sempre sonhos novos, projetos novos. A vida terrena, ela é enfado e cansaço. E se você entrar realmente na profundidade, como a Bíblia ensina, você vê que é tudo muito rápido e muito... Quando você vive sem Jesus, é uma vida sem propósito. Qual é o propósito de viver aqui? Viver, sobreviver. Para quem tem o hábito de... Tem gente que sobrevive, trabalha para sobreviver, outros trabalham só para acúmulo de riqueza, né? Trabalha dia e noite. Qual o propósito de vida seu? Acumular riqueza, mais nada. E não espera mais nada. É como se a vida fosse somente isto. Mas, quando nós realmente conhecemos, a palavra entra em nós, como a palavra penetra em nós, o Senhor nos abre o entendimento, e nós passamos a entender qual é o propósito de tudo, e por que estamos aqui, por que é tão importante viver segundo a palavra, porque nada te satisfaz. Aonde eu queria chegar é que nada nos satisfaz, essa é a realidade, nada nos preenche, nada nos satisfaz. Você pode prestar atenção que a carne é o seguinte: conforme você vai se entregando a ela, ela quer mais. Conforme você vai se entregando a ela, ela quer sempre mais. E ela chega ao ponto desse querer, esse que você quer mais, isso que você quer mais é ruim, chega ao ponto da destruição, da sua autodestruição. Pode prestar atenção nisso. Pode prestar atenção quando você se entrega à carne. Por que as pessoas hoje que ela vive no pecado, ela morre cedo? Porque ela se entrega à carne, e a carne vai destruindo ela. A carne vai destruindo. Pode prestar atenção, tudo que a Bíblia fala que é pecado mata, e mata mais cedo. Pode prestar atenção, tudo que a Bíblia fala que é pecado, mata mais cedo, acelera o processo, as pessoas morrem mais rápido. Tudo que a Bíblia fala, inclusive coisas que as pessoas acham que não são pecado, porque a gente fala, vamos lá, a bebida descontroladamente mata mais cedo, a droga mata mais cedo, o sexo desenfreado mata mais cedo. Pode prestar atenção, as pragas estão aí. Vou falar de um que as pessoas não pensava que era assim. Diga comigo: glutonaria mata mais cedo. Glutonaria, apetite desenfreado, desordenado, é pecado, mata mais cedo. Tudo que a Bíblia, então todo conselho bíblico que as pessoas recebem muito mal é para a preservação da vida da própria pessoa, é para preservação, é para não se autodestruir. Este nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar, porém não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Diga comigo em voz alta, por favor: desejamos revestir-nos do nosso novo corpo, de maneira tal que este corpo mortal seja absorvido pela vida. Será que quantos desejam isso, né?
Quantos desejam isso? Por isso que Paulo diz assim, a leitura que nós fizemos ali, que viver para ele é Cristo, e morrer é lucro, é ganho. Viver para mim é Cristo, porque sabe que o resto é tudo muito superficial, passageiro, passa rápido, não permanece. Aí, vamos lá. Isso é o que Deus preparou para nós. Diga comigo, isso é o que Deus preparou para nós. E como garantia, Ele nos deu, o que está escrito? Isso é o que Deus preparou para nós. É isso que Ele preparou para nós. E como garantia, Ele nos deu o seu Espírito Santo, para que através do Espírito Santo nós possamos com garantia alcançar tudo isso, passar nessa nossa breve passagem por essa terra, porque aqui é isso aí. Nós temos projetos? Temos. Mas o projeto principal, ele não pode sair do alvo principal. Nós temos projetos? Nós temos. Nós estamos aqui. Inclusive, tudo isso faz parte do exercício da nossa fé. Porque tudo que nós fazemos, a Bíblia nos ensina, né? Tudo que você fizer, todo projeto, quer você faça isso ou faça aquilo, faça para a glória do Senhor. A Bíblia ensina isso. Só que isto não permanece. É tudo muito superficial, tudo muito raso e vai passar. Vamos lá. Agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno. Vou repetir. Agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos neste nosso corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Você percebe que Paulo, ele estava, além de todas as experiências, tudo que ele viveu, ele viu, e ensinando a igreja, e transferindo a igreja, mostrando à igreja, como eu estou fazendo com você hoje, como eu estou fazendo com você, é o mesmo processo, como Paulo estava reunido com uma igreja, ensinando isso. Hoje eu estou reunido com vocês, ensinando a mesma coisa que Paulo ensinou. Agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso lar. Cada tempo que eu passo aqui, que eu permaneço aqui, é um tempo gasto longe do meu Senhor, ou longe do nosso lar eterno. Vamos lá. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. E não estamos com medo, e sim bem animados. Tem gente que quando fala de morte, está apavorado, não quer nem pensar. Mas não quer pensar por quê? Porque boa parte não tem certeza de onde vai, para onde vai. É por isso. Boa parte não tem certeza para onde vai. Não sabe para onde vai. Não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno, se vai ser salvo ou não vai. Por quê? Porque ainda não tiveram esse encontro real e verdadeiro com Deus.
essa revelação verdadeira. São pessoas que ainda todos os seus projetos, todos os seus planos se encontram na terra, totalmente terrenos. Volto a dizer, nós temos projetos, só que nós nunca podemos, porque não adianta absoluta, aí nós entendemos, porque a Bíblia diz assim, diga comigo, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Eu com pouco entendimento que eu tenho, eu já ensino algumas coisas importantes à minha família, algumas coisas importantes. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte, eu digo, não importa o que vocês serão, não sei se vocês vão ser médicos, se vocês vão ser advogados, que vocês vão ser, mas acima de qualquer coisa, sejam homens de Deus, vivam e veja qual é o propósito que Deus tem com vocês, porque se não for para ser médico, não seja médico, se não for para ser advogado, não seja advogado, seja o que Deus quer que vocês sejam, porque isso aqui tudo é passageiro. Amém? Eu não penso para os meus filhos, eu sempre penso em algumas coisas importantes. Riqueza, dinheiro é bom? Sim, mas também lembrando que o dinheiro sem o Senhor, diga comigo, é a raiz de todos os males. Você sabia disso ou não? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? Pode prestar atenção que por dinheiro mata, por dinheiro vende, por dinheiro arrebenta, por dinheiro trai, por dinheiro faz tudo. O dinheiro, ele se torna um Deus na vida da pessoa. E dinheiro demais também, a Bíblia diz que tira o sono da pessoa. Dinheiro demais tira o sono da pessoa. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte, eu não sei quem Deus vai preparar para os meus filhos. Bispo, se eu prefere um casamento, a maior parte das pessoas no mundo diz assim, eu quero que case com uma pessoa rica. Eu não quero. Se vier, que Deus abençoe, será igual filho, né? Seja bem-vindo quem vier, que for preparado por Deus, mas eu não quero. Eu quero pessoas que eu possa ajudar, que eu possa apoiar e que sejam bênção na nossa missão. Não quero ninguém que tire da missão, não quero ninguém, porque dinheiro é importante, não, mas a gente descobre que a gente não precisa muito para viver. Precisa de muito para viver? Sim ou não? Não, entenda bem o que eu estou dizendo. O bicho está pregando contra a prosperidade. Não estou pregando contra a prosperidade, eu estou pregando porque tem um pobre que vive em função de dinheiro e tem um rico que vive em função de dinheiro. A vida dele é somente voltada para isso, não tem um propósito maior na vida. E aí o que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vê que a pessoa também, como eu disse, né, que a carne ela é desenfreada, tem pessoas assim como ele se entrega ao vício da bebida, ao vício do cigarro, ao vício das drogas, ao vício do sexo, ele entrega também ao vício do acúmulo de riqueza. É o único projeto de vida dele, mas nenhum, tem mais nenhum projeto de vida, também vai para o inferno. Amém? Então tudo é o equilíbrio, é você entender realmente e colocar como foco maior, não estamos, bispo, mas então eu não tenho mais, não, você vai pensar e cada vez mais se apegar a Deus, para que enquanto você vive nessa terra, você vive uma vida honrada, abençoado, sabendo que essa não é a sua pátria, sabendo que quando o Senhor te chamar, essa roupa que está aí vai ficar aqui, entendeu? Essa aliança bonita vai ficar aqui, essas joias vão ficar aqui, a sua casa vai ficar, os seus carros vão ficar, esse corpo vai ser transformado. Amém? Eu li tudo o anterior? Eu li todo? Pois é necessário que aquilo que é corruptível, diga comigo, se revista da incorruptibilidade. Foi difícil falar, gente? Incorruptibilidade. Foi difícil? Diga comigo, e aquilo que é mortal se revista do quê? Da imortalidade. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo.
um dos significados do batismo. Assim como o Senhor Jesus desceu à sepultura, desceu às profundezas, e quando tornou de lá, já retornou, já com um corpo glorioso, como Jesus glorificado. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como o Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, diga comigo, também nós vivamos uma vida nova. Passa, por favor. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Pode passar. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, diga comigo, seremos semelhantes a Ele. Diga comigo, pois o veremos como Ele é. Assim como hoje tem as pessoas que já tiveram a sua experiência, as suas revelações, suas experiências com Deus, mas nenhum homem mortal nunca viu ao Senhor Jesus como Ele é, porque esse corpo, este homem hoje não teria estrutura para vê-lo, não suportaria, mas o corpo glorioso vai permitir que a gente veja o Senhor exatamente como Ele é, como ser glorioso, glorificado que Ele é. Sua glória, seu poder foge hoje totalmente ao nosso entendimento e à nossa capacidade de absorção. Passa, por favor. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé. Diga comigo, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Sabe o porquê que eu estou lendo isso aqui e qual é o entendimento disso aqui? É que é para a gente entender um pouquinho que Jesus, mesmo no corpo glorificado, era um corpo, e que Maria viu na forma de um corpo, uma forma humana, e acreditou ser, naquele momento, ela não conseguiu, certamente, não sei, talvez, porque pode ser que ele não apareceu de uma forma clara, mas ela achou que era o jardineiro, mas o corpo glorificado, ele apareceu no corpo, numa figura de homem como eu e você, amém? Como ele era na figura, no corpo terreno. Pode passar. Jesus disse, Maria, é o mesmo, só mudou a tradução? Mudou? Jesus disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Enquanto falava, Lucas 24:36, enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, que é a situação que eu falei no início. Eles estavam ali numa reunião, e naquele momento o Senhor Jesus, ele simplesmente com a portas trancadas, o Senhor Jesus passou e apareceu ali, a portas trancadas, e eles vendo, acharam que
era um espírito pela forma que passou, pela forma que entrou. Amém? Isso aqui é só para te dar a noção do corpo glorioso. Pode passar. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Entendeu? Está entendendo ou não? Sim ou não? O bispo está confuso. Está não. Está não. E mais uma coisa. Pode passar. Diga comigo, e por que não creram ainda? Tão cheios estavam de alegrias, de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o comeu na presença deles. Sabe uma coisa? Olha isso aqui. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estavam com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudesse compreender as escrituras. Volta ao versículo anterior. Sabe uma coisa que é muito importante? Você vê que os discípulos, Jesus falou, não só o Senhor Jesus falou, mas os profetas, Moisés, nos Salmos, já falava de tudo o que ia acontecer, já falava do Senhor Jesus, do Messias, do que o Senhor Jesus passaria, por tudo que ia acontecer. E observe que mesmo acontecendo tudo que todos já sabiam que aconteceria, quando aconteceu foi uma surpresa, e muitos inclusive se espantaram, assustaram, e muitos acharam até que não estava certo aquilo, mesmo sendo pregado há tanto tempo e tantas vezes. Quando aconteceu, as pessoas ainda tiveram dificuldade para crer, para entender. Isso é uma coisa muito importante da gente refletir. Você vê que nós somos ensinados, nós estamos sendo preparados, mas isso mostra que muitos creem, mas ainda fica aquela interrogação. Muitos creem, mas será que tudo isso vai acontecer mesmo? Você vê que o Senhor Jesus disse: era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei, Moisés, nos profetas e nos salmos. Quanto tempo estava sendo pregado sobre isso? E muitos ainda, a grande maioria não creu. A grande maioria não creu, como acontece hoje. Não mudou nada a partir da passagem de Jesus na vida de muitos. Não mudou nada na forma de pensar. Esse é um problema sério, que vai acontecer a mesma coisa agora no arrebatamento da igreja. A gente está ouvindo, está sendo pregado, e quando isso acontecer, ainda muitos vão levantar vários questionamentos ou hipóteses do que possa ter acontecido, não reconhecendo que é o que já a Bíblia nos alertava, nos ensinava, o que era pregado há tanto tempo. Amém, pessoal? Passa, estou terminando. Então, diga comigo, então lhes abriu o entendimento, para que pudessem, o quê?
você vê que caminharam tanto tempo com Jesus e ainda estavam cegos. Sabe, essa é uma oração que você deve fazer. Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras. Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender o que está escrito. Abra o meu entendimento. Amém? Essa é uma oração que você deve fazer continuamente. Abra o meu entendimento para que eu possa entender. Agora eu estou chegando na parte que eu queria falar. Pode passar? E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Você vê que tudo isso, ele estava falando que tudo isso ia acontecer, e a surpresa para todos acerca do que, quando aconteceu realmente. Pode passar. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Diga comigo: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Volta no versículo anterior, presta atenção nisso aqui. Nós não aguardamos o arrebatamento da igreja? Quem o Senhor vai tirar agora? Isso não é difícil de entender, não. Isso não é difícil de entender, até porque nós estamos chegando num ponto que pode prestar atenção que a convivência de um verdadeiro cristão com o mundo está cada dia mais complicado. Todas as vezes que nós chegamos a esse ponto, houve a separação. Todas, na história. Todas as vezes houve a separação. Então, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O Senhor nos tirar. Quando a igreja for arrebatada, nessa primeira chamada, os santos serão tirados. Nós pregamos outro dia sobre isso. A partir do momento que os santos forem tirados daqui, diga comigo: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Quando a igreja for tirada, os santos forem arrebatados, inicia o processo chamado a grande tribulação. A grande tribulação, divididas em duas etapas. Primeiro 3 anos, a grande tribulação vai durar 7 anos. Primeiro 3 anos de falsa paz, e os últimos 3 anos de uma tribulação, uma aflição jamais vista sobre a face da terra. A Bíblia nos ensina que os que ficarem, a única chance posterior de salvação será com a vida ou com a morte, porque as pessoas serão forçadas ao extremo a negar o Senhor Jesus. Os cristãos serão perseguidos, os cristãos serão mortos, a família dos cristãos, as Bíblias serão confiscadas,
nós não teremos acesso à Bíblia. Hoje essa Bíblia que a gente tem nas mãos a qualquer momento para nos instruir, você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, você medita, o Espírito Santo te renova através da palavra, te fortalece, te levanta. Não teremos a Bíblia. No período da grande tribulação, muitos serão mortos para não negar a sua fé. Inicia-se certamente aquilo que seria o princípio de uma terceira grande guerra mundial, mas não é o ponto que eu quero entrar. Mas está vendo aqui, ó, vi a cidade santa, diga comigo, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Diga comigo, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas minhas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Diga comigo: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Daqui a pouco eu vou ler sobre a Nova Jerusalém, porque a Bíblia diz que após esse período vai ter um período chamado o milênio. O milênio será um período em que o próprio Senhor Jesus, ele vai estabelecer o seu reino na terra e vai governar a terra para mostrar como seria e como será no governo do Senhor. Nós, homens, a igreja primogênita, vamos estar aqui. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus e onde vai estar o governo de Deus, vai descer, pairar sobre a velha Jerusalém, e de lá o Senhor vai governar, e nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele, nós vamos governar com Ele, e teremos já nesse período corpo glorioso. Olha quanta coisa maravilhosa. É um período que se chama o milênio, e depois é que nós vemos lá na frente que mesmo esse período é um período que vai terminar. Aí o Senhor desfaz tudo. É um período que Ele vai mostrar como seria sobre o governo dEle, como os homens vivem debaixo do governo do Senhor, e o novo céu e a nova terra depois vai acontecer, onde tudo será realmente desfeito e destruído. Mas eu quero mostrar mais uma coisa importante a você. Diga comigo mais uma vez: o vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Diga comigo: mas quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Porque, como disse ainda em dezembro, a primeira morte é esta quando partimos agora. A primeira morte, você parte, está definido para onde você vai. Se você for salvo, você vai para o paraíso. Se você morre sem salvação, você vai para o inferno. O inferno não é o local definitivo. O lugar, a segunda morte, o lugar dele será no lago de fogo e enxofre, que esse é o lugar definitivo. O próprio inferno será lançado no lago de fogo, e todos que estão no inferno. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheios das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venham e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, diga comigo, que descia dos céus da parte de Deus. E ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro que descia tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha, diga comigo, 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Há estudiosos que teriam feito estudos que diz que esta cidade seria equivalente ao tamanho dos Estados Unidos. Equivalente. Mas não, espero que você tenha entendido que a cidade, ela tem 2.200 quilômetros, a largura, a altura eram iguais aos comprimentos. É uma arquitetura totalmente diferente e totalmente diferenciada. Isso no livro de Apocalipse, nós estamos já concluindo a leitura. Isso é para mostrar que nós vivemos isso tudo, gente. Eu entendo que é tudo muito confuso para quem está ouvindo pela primeira vez. É tudo muito estranho. Mas está aqui. Está aqui. E é justamente para nos trazer clareza e lucidez acerca do que vai acontecer num futuro bem próximo. Ou estamos preparados, ou não estamos preparados. Olha a glória do lugar, passa. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade, diga comigo, era de ouro puro, mas não o ouro que nós conhecemos, porque esse ouro que nós conhecemos é pobre. Semelhante, diga comigo, ao vidro puro. Olha a glória, olha a riqueza, olha às vezes as pessoas falam: mas como pode isso? Eu fico pensando, né? Você assiste uma porcaria de um filme como, dá um exemplo aqui, por exemplo, Thor. Já viu a mente humana, como é que cria aquilo? Já viu?
Já assistiu ou não? O que mais? Tem outros filmes dessa natureza. Outro dia eu assisti aquele filme Thor, eu fiquei impressionado. Eu falei, olha como é que a mente humana é, olha como é que prepara tudo isso. Então dá para ter uma dimensão. Dá para ter uma dimensão acerca das coisas. Você vê que a mente humana já consegue mais ou menos projetar alguma coisa semelhante. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Você vai falar assim, nem sabia que tinha tudo isso de pedra. Que coisa linda. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de um ouro puro. Diga comigo, como vidro transparente. Tem alguma coisa semelhante na terra? É por isso que quando as pessoas pensam, mas como é que vai ser lá? Não vai ter nada para fazer. Você está por fora. Está por fora. Como não tem nada para fazer? E ainda morar nesse lugar e ainda governar com Jesus. Morar nesse lugar e não ter dor. Morar nesse lugar e não conhecer enfermidade. Não saber o que é tristeza, não saber o que é angústia. Morar nesse lugar e não ter falta absolutamente de nada. Não vi templo algum na cidade. Diga comigo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a glória dele, a glória, ele é o templo. Passa. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrarão, diga comigo, nela jamais entrarão algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que nós temos que nos preparar, porque não vai entrar lá nada que contamine. Por isso hoje nós devemos parar e analisar: tem algo que contamina aqui? Tem algo que contamina aqui? Há sentimentos, pensamentos, a impureza aqui, não vai estar, porque lá não vai entrar nada que contamine. E o processo é agora. O processo é agora. O que nós estamos fazendo agora, como estamos vivendo agora, agora é que vai determinar. E veja se há algo terreno que vale isso aqui. Quando a gente entra na profundidade, quando eu terminei de meditar sobre tudo isso, eu falei, como a terra é miserável, como é tudo muito pobre, como tudo é muito miserável aqui. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal,
Tem rio. Tem rio. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, tem uma rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. Uma por mês. É daqui que a gente se baseia a ceia, uma vez por mês. É daqui. E lembrando que quem não participa da ceia aqui, não vai participar lá. Quem não come do meu pão, da minha carne e bebe do meu sangue, não vai comer lá. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus, o do Cordeiro, estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará. E diga comigo, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essa foi a revelação que o anjo enviou a João, mandando trazer e escrever tudo isto, as coisas que em breve aconteceria. Eis que venho em breve. Diga comigo, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.